Olá e bem-vindos ao canal Torre Comics. Hoje vamos falar de um personagem que foi muito importante para a infância de muitas pessoas e que está tendo um grande destaque recentemente por causa da nova fase da Marvel nos cinemas. E eu tô falando de ninguém mais ninguém menos do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi criado na década de 60, na última edição da falecida revista The Amazing Fantasy. A criação do Homem-Aranha foi responsabilidade de dois nomes que são muito famosos dentro do universo dos quadrinhos. Foi o grande Stan Lee, que é o criador da Marvel e que aparece aí em muitas outras edições, em muitas outras revistas, e pelo Steve Ditko, que também foi responsável por nomes grandes como Capitão América e Doutor Estranho. A primeira história do Homem-Aranha já está meio que batida, né? Então vou passar por ela mais por questão de desencargo de consciência do que por outras coisas. Mas é aquela coisa, né? Peter Parker era uma criança quando seus pais foram mortos, quando seus pais morreram, né? Foi morar com seus tios, né? Man e Ben Parker. Tá tudo indo bem até que ele é picado por uma aranha radioativa durante um passeio escolar. E ele acaba adquirindo suas habilidades sobre-humanas. E um dia desse, né? O seu tio acaba morrendo por descuido do Peter. E em vez de ter impedido o ladrão que ele estava tentando, ao invés de ter impedido o ladrão, né, de assaltar o local e fugir, o Peter deixou ele fugir. Nisso o tio Ben acaba sendo morto. E na morte do tio Ben, a frase que mais ficou marcada na cabeça do Peter era aquela frase que já virou clássica, né, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A primeira fase do herói foi onde ela trouxe à vida nomes dos grandes vilões, dos vilões mais clássicos, como os Duende Verde, o Abutre, como também do Camaleão, que foi também o responsável pela sua primeira edição solo, a The Amazing Spider-Man número 1, o espetacular Homem-Aranha número 1, cujo qual trouxe o Camaleão como vilão, como eu já disse. As adaptações do super-herói começaram cedo, começaram logo em 2017, com a série animada The Spider-Man. Foi o grande marco para séries e desenhos de super-heróis, onde trouxe não só um herói que estava tendo muito foco atualmente nos quadrinhos, porque para que o Homem-Aranha continuasse a ser lançado, Stan Lee teve que cancelar o Incrível Hulk, que era uma série de HQs que na época estava tendo até a sua visualização. Mas o sucesso do Homem-Aranha foi tão grande que ele simplesmente parou de lançar o Incrível Hulk para continuar lançando as HQs do Homem-Aranha. E em 67 a gente teve The Spider-Man, a sua primeira animação, onde trouxe a famosa abertura e as famosas músicas. E aqui no Brasil trouxe uma das melhores dublagens e mais engraçadas, onde Peter Parker virou Pedro Parker. Isso é muito bom. Logo após o sucesso de Spider-Man, pouco tempo depois, tivemos a série Spider-Man and His Amazing Friends, Spider-Man e seus super amigos, e seus incríveis amigos, agora eu não me lembro. Spider-Man e super amigos. Onde o Homem-Aranha dividia espaço de tela com o Homem de Gelo e a Estrela de Fogo. Embora tendo algumas HQs com essas histórias, eu não considero algo muito bom. Para mim é uma adaptação meio chula das histórias e são um grupo que não tem necessidade nenhuma. Depois disso, o Cabeça de Teia ele ficou pouco mais de 10 anos sem nenhuma adaptação, sem nada no universo das animações. Até que então, em 94, surge a grande Spider-Man The Animated Series, que até hoje é a melhor animação do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tem disparada
E é difícil você pegar uma coisa que tenha a qualidade que teve pra época de animação. Tanto nas histórias quanto na animação em si. Trazendo um Peter Parker mais adulto, trazendo um Peter, né, na faculdade, trazendo histórias que não haviam sido adaptadas tão bem para os quadrinhos, dando um enfoque absurdo a vilões que não tinham tanto foco nos quadrinhos. O Venom, por exemplo, o Venom, que tinha tido seu momento de boom quando havia surgido, mas que ficou um tempo, mas que dentro dos quadrinhos ficou como um vilão meio B no começo do Homem-Aranha. No começo do Homem-Aranha, antes de ter sido declarado como um grande vilão que ele é hoje, né? Que ele tem um sucesso aí hoje em dia. Mas que pra época não tinha tido tanto assim. E essa série trouxe crossovers muito legais, que foi entre o Homem-Aranha e o Justiceiro. Onde o Justiceiro ajuda ele. E essa daí também ainda fez a união, né, do Homem-Aranha e o Venom como aliados. Que foi bem interessante pra época, que o Venom ainda era um vilão e que a ideia do Venom acabar se tornando um anti-herói ainda não tinha sido tão bem recebida assim pelos fãs. Logo após isso, depois dessa animação ia ser um pouco complicado pra Marvel. Essa animação ia ser complicada a Marvel bater em quesito qualidade e em quesito de qualidade e de desenvolvimento de história dessa animação. Mesmo tendo deixado a animação com pontas soltas, que foi o final dela, que foi o fato de que simplesmente, a partir de um episódio, a Mary Jane simplesmente desaparece e o Peter começa a ir atrás dela. E a série se resolve com a Madame Teia dizendo a ele aonde a Mary Jane estava e acaba. A gente não sabe onde a Mary Jane estava, porque a Mary Jane sumiu. Mas a gente sabe que ela some, mas a gente sabe que ele sumiu, né? Mas a gente sabe que ela sumiu e que ela apareceu no último episódio de novo. Não sabemos o porquê. Após essa animação, tivemos a série animada mais curta do Homem-Aranha que o Homem-Aranha já teve. Que foi o Homem-Aranha Sem Limite. Que trouxe, acho que de bom essa animação, trouxe só o visual do Duende Verde deles e a abertura. E o traje do Homem-Aranha, que eu acho até interessante. Essa série ela é meio nada a ver, tipo, o Peter ele vai salvar o filho do JJ, que acaba entrando numa fenda temporal. E quando ele sai no espaço, ele sabe que os simbiontes estavam na nave, né? Ele acaba vendo os dois simbiontes entrarem quando ele sai pro espaço. Eles ganham formas humanoides, né? Que eles só tem no espaço. Isso acaba levando eles para uma terra paralela. E nessa terra paralela, as feras dominaram o mundo e os humanos moram nos subterrâneos. E foi isso, a série não teve final, eu acho que a série não teve nem começo, nem meio, nem fim direito. Porque a história que ela é contada ela é tão perdida, ela não dá foco em momento nenhum para um desenvolvimento de um personagem ou desenvolvimento de outro. A série ela simplesmente decide focar em várias coisas ao mesmo tempo e acaba não dando foco para nada. E isso acaba sendo uma falha. Na minha opinião, o que só tem de bom nessa série é realmente o visual dos personagens, que é até interessante de alguns, e propriamente a abertura, porque é bem isso mesmo. Depois dessa série a gente tivemos a série aí que fez parte da infância aqui, da infância da maioria e da adolescência de alguns, né? Que foi o Espetacular Homem-Aranha, que embora ele tenha o nome dos filmes do Andrew Garfield, são infinitamente melhores do que era esse filme, né? Que são esses filmes. A série ela voltou um pouco pro Peter colegial, mas manteve uma visão madura do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é uma criança, né? Tipo, ele não ficou infantilizado. E é bem interessante que o visual as histórias que ela adaptou dos quadrinhos são muito boas. Como a Última Caçada de Kraven, que é um Homem-Aranha já mais adulto, já é um Homem-Aranha mais cabeça mais adulta, coisa assim, né? Eles adaptaram essa história com muita qualidade, fizeram com muito boa, né, a introdução do Kraven. Eles também refizeram, né, a origem do Venom, né, do meteoro, que aí acaba tendo toda aquela coisa do Peter salvando a nave e se sujando, que teve nas animações anteriores, ou diferente mesmo dos quadrinhos, né, que foi
aí com as Guerras Secretas, né, com o surgimento do Venom foi aí a partir das Guerras Secretas. Foi bem diferente não, né? Teve sim aquela parte caiu no meteoro, veio do espaço, teve. Porém, foi muito interessante a maneira que eles fizeram, porque eles introduziram um vilão, eles introduziram 2 vilões ao mesmo tempo nesse momento, né? Foi a Gata Negra que foi introduzida nesse mesmo episódio, tentando roubar o simbionte para vender pro Rei do Crime, o que eu acho muito interessante, o que foi bem interessante. E, claro, o Homem-Aranha Negro, né, que é um vilão, eu não posso colocar ele como um herói, porque eu consideraria ele mais pelas atitudes de vilão do que de herói mesmo. E aí depois disso ainda tem o Ed Brock, que ficou bem maneiro. O Venom, eu acho que é o Venom mais parrudo dessa série até agora. As teias do Venom eram gigantes. Tanto que quando ele joga as bolas de teia, né, o Homem-Aranha joga as bolas de teia no Homem-Aranha, no Venom, o Venom ainda tira uma com a cara dele e fala: deixa eu te mostrar o que é uma teia. E joga uma bola que parece uma bola de boliche contra o Homem-Aranha. Isso é bem interessante, na minha opinião. A série é muito boa em si, tudo. O visual dela é interessante, é um visual que chama a atenção. É aquela coisa do Homem-Aranha brincalhão, né? E é muito boa, eu considero muito boa. Depois, logo após essa animação, a gente teve a animação e a adaptação do universo Ultimate dos quadrinhos para as telas. Eu não sou o maior fã dessa animação, por algumas coisas. Primeiro, porque eu acho que aquela coisa de toda hora ele ficar falando com o público, quebrando a quarta parede, combinou com Deadpool no cinema? Combinou, mas não combinou com Homem-Aranha nessa animação. Porque acaba que fica esquisito, umas horas fica esquisitas, o visual eu não acho tão maneiro, e voltou para aquela coisa de Peter colegial, voltou com o Peter pro colégio. E toda vez que o Peter volta pro colégio, eu não sei, eu tenho uma sensação que é esquisito. Eu prefiro o Peter mais velho, que nem é na Animated Series. Mas a série tem suas coisas boas, como o visual dela, né? A animação dela é muito boa. Ela introduziu alguns personagens que, bom, eu não considero tão legais, que são o Agente Venom. Embora tenha gente que gosta, né? Essa série foi meio que mostrou o Agente Venom para as pessoas que acompanhavam fora dos quadrinhos. E o que é muito triste é pensar que crianças reconhecem o Venom como o Harry Osborn, não como o Ed Brock. Crianças que assistiram somente essa série não sabem quem é Ed Brock. Isso fica muito triste, porque, né? Isso é uma outra coisa, cara. O Venom ser o Harry, isso é uma coisa que eu não gosto do universo Ultimate, cara. Eu acho bem ruim. Depois dessa série aí, né, em 2017, a gente teve a animação mais recente do Homem-Aranha, que ela veio com um único intuito, que era substituir essa do universo Ultimate. Só que, na minha opinião, essa animação é a pior de todas. Porque essa é a que tem o traço infantilizado. O Homem-Aranha, ele tá no último ano do colégio, que na minha opinião parece mais que ele tá no fundamental. Parece que ele tá naquele momento de puberdade, porque a animação fez isso com ele, não passa aquele ar de 17 anos, 18 anos, que é o que eles falam inteiro na animação. É uma animação que misturou 2 personagens que estão em linhas temporais diferentes e que recentemente estão em universos diferentes, em multiversos diferentes. Aí também, né, teve multiversos diferentes, que é o Peter e o Miles, mano. Eles não só têm a mesma idade, como estão na mesma turma e conseguem os poderes ao mesmo tempo. Ou seja, cagaram completamente pra origem do Miles, mano, que é um puta símbolo da morte do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha ter morrido, dele ter utilizado a roupa, né, dele ter utilizado a roupa dele ter sido julgado pelas pessoas por usar a roupa do Homem-Aranha. E nisso tentar fazer, porque as pessoas achavam que ele estava só tentando andar no sucesso do Homem-Aranha e não ajudando as pessoas. É aí que ele recebe aí, né, a ajuda da Mulher-Aranha, daquele traje, ele recebe o traje dele, que é aí que ele consegue, ele recebe o traje dele. Aí ele não liga mais porque as pessoas dizem e fala: não, eu também sou um Homem-Aranha. E na minha opinião o traje dele é muito mais legal do que o traje do Peter era na época, que é aquele azul de padrão. Que é aquele azul com vermelho padrão. Mas essa série não adianta, ela é muito, eu acho ela bem mal feita por vários motivos. Tipo, o Duende Macabro, que é um dos vilões que eu mais gosto do Homem-Aranha,
o Duende Macabro, ele não existe, na verdade, o Duende Verde... o Duende Verde ele não existe, e aí eles introduziram o Duende Macabro como se fosse o grande vilão dessa série. E aí acontece que fica meio sem saber quem que é o Duende Macabro, porque aparece uma hora o foco direto ao Harry, eles cagaram pro Norman, então fica tipo, mano, fica meio que o fato do Norman ter sido ignorado completamente como Duende Verde. O Duende Verde ter sido ignorado foi um erro. Ter sido ignorado foi um erro completo. Os trajes, umas coisas meio tipo, mega nada a ver, o fato do filho do JJ, quando ele vira lobisomem, que ele pegou aquela doença na lua, também não tem nada a ver isso, porque ele também é só um adolescente, ele não é um astronauta. Aí você fica tipo, mano, essas histórias eles tentaram jogar tudo dentro de um colégio, tudo dentro de uma escola, eles tentaram fazer todas as histórias do Homem-Aranha numa única escola. E até a origem do Sexteto Sinistro, olha o nome, Sexteto Sinistro, eles deveriam ter um puta enfoque, são sem graça, velho. O Octopus é só um professor que, por causa do Homem-Aranha, foi demitido porque perdeu o Projeto X, o Prometheus X, né, que era o elemento onde estava se escondendo o Venom, o simbionte. E isso aí foi o grande foco, né, dessa animação, tentar por todas as histórias do Homem-Aranha numa única coisa, que ficou eu achei meio sem graça. Eu não, acho que a grande maioria aí das pessoas que assistiram os outros desenhos, assistiram as outras adaptações do Homem-Aranha, devem ter achado essa animação uma das mais sem graças do Homem-Aranha que teve até agora. Galera, tô passando aqui no final do vídeo só pra avisar que o vídeo do Homem-Aranha ele vai ser dividido em duas partes. Porque o Homem-Aranha é um personagem com tanta história, com tanta coisa e com tantas adaptações que eu preferi deixar esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser voltada para as adaptações de animação da televisão e a segunda parte eu vou trazer filmes e animações do cinema. Aí então não se esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal da Torre, de seguir a gente lá no Insta, @TorreComicsOficial, e no Twitter, @TorreComics. E ativa o sininho para você receber as notificações, que hoje tá saindo o vídeo da parte 1 e semana que vem eu já solto a parte 2, tá? Valeu, tamo junto!